Olá, meu amigo, estamos aqui hoje então para conhecer melhor o livro do profeta Jeremias. Jeremias é o segundo livro do Antigo Testamento que está dentro desta parte chamada livros proféticos. O primeiro é o livro de Isaías, que nós já estudamos ontem, e hoje estamos estudando então o livro de Jeremias, que é um profeta que viveu 100 anos depois do profeta Isaías. Se você ouviu a nossa explicação sobre o profeta Isaías, você viu que Isaías profetizou, ele previu que Israel, que Jerusalém seria tomada pelos babilônicos, seria levada para a Babilônia cativa. Ele previu tudo isso que aconteceria no futuro, né? O cativeiro, que eles seriam tomados como escravos, que Jerusalém seria destruída. Pois bem, o profeta Jeremias vai viver na época em que essas profecias elas se cumprem, elas acontecem. Para vocês entenderem um pouco do contexto histórico, ele fala de alguns reis de Israel: Josias, Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. São diferentes essas pessoas, ok? O reino de Israel, né, de Judá, falando aqui, o reino do sul, porque o reino do norte já não existia mais, já tinha sido tomado pelos assírios. O reino do sul precisava estar em aliança com algum reino maior, com algum império maior, para garantir sua segurança. No sistema antigo de sucerania e vassalagem, os reinos pequenos eles tinham que se tornar vassalos de um grande império, onde eles pagavam impostos para esse grande rei, e esse grande rei, esse rei que tinha um domínio grande, geralmente um rei vizinho, lhe garantia segurança contra inimigos externos, contra outros povos que poderiam invadi-lo, e dava de certa forma uma estabilidade para esse reino. Nesta época, o povo de Israel tinha um acordo com o Egito. O reino do Egito ele era um reino poderoso, e até a época do rei Jeoaquim, Israel teve um acordo, porém o Egito cobrava caro, cobrava muitos impostos, e começou a crescer o poder de um rei, que era o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que começou a invadir pequenos reinos ali na volta. O rei Jeoaquim teve uma ideia: o cara tá vindo, esse tal de Nabucodonosor tá crescendo, quem sabe eu largo os egípcios e eu vou lá e faço um acordo com o rei da Babilônia. E eu digo: olha, vou servir você, pago imposto para você e estamos em paz. E assim ele fez. E então ele largou os egípcios e ficou com o rei da Babilônia. Porém, depois de um tempo, ele decide voltar para os egípcios. O rei da Babilônia não está muito legal, está cobrando muito, vou voltar ao acordo antigo. E ele vai lá e volta. E aí, né, isso tudo contra a orientação do profeta, que nós vamos ver, né, ele volta. E nessa quebra de aliança, que ele quebra duas alianças, primeiro com o Egito e depois faz uma aliança com a Babilônia, quebra a aliança com a Babilônia, o rei Nabucodonosor diz: vou me vingar desse cara, vou lá, vou tirar ele do poder, vou invadir o seu reino, vou tirar a sua riqueza e vou tomar de novo, né, esse rei, eu vou colocar um rei meu lá. Então isso acontecia muito nos povos antigos, né? Nesta época antiga, da antiguidade, essas guerras por domínios de territórios. E isso vai acontecer não no período do rei Jeoaquim, ele morre e não vê isso, mas o seu filho Joaquim, que estava no reino, ele vai ver isso. E isso vai acontecer, eles vão invadir Jerusalém, vão tomar a prata, o ouro que havia no templo, vão levar o Joaquim preso para Babilônia e também uma boa parte do povo. E daí parece que a destruição acabou, porém depois, 2 anos depois, o rei Nabucodonosor volta e destrói totalmente Jerusalém. Por quê? Porque ele coloca um outro rei chamado Zedequias, que ele era, acho que é tio do rei Jeoaquim, que foi preso. Ele faz um acordo com esse homem e diz: olha, vou colocar você é da família real aqui, né, judaica, vou colocar você para reinar em acordo comigo. Mas o tal do Zedequias vai lá de novo e tenta fazer um acordo com o Egito. O rei da Babilônia fica furioso, volta lá e destrói daí Jerusalém. Acaba com tudo, destrói o templo, destrói as muralhas, queima as portas. O rei Nabucodonosor destrói literalmente a cidade de Jerusalém. E aí se espalha o povo para vários lugares. E o povo de Israel tem a vontade de ir para o Egito. E Deus diz: não, vocês têm que ficar aqui. Mas eles querem ir para o Egito. E é nesse contexto dessa história toda que está vivo o profeta Jeremias. E profetizando, dizendo a palavra de Deus para o povo de Israel esse tempo todo, no meio dessa confusão toda que acontece. Ele está lá no meio das guerras, dentro da cidade. Ele vivia dentro da cidade de Jerusalém. Ele viu tudo isso, ele passou risco de morte várias vezes. E ele era um profeta. Eu quero aqui ressaltar o que é ser um profeta. Profeta não é necessariamente alguém que mostra o futuro.
mas é alguém que diz a palavra de Deus, que profere a palavra de Deus, que é dirigido pelo Espírito de Deus para lembrar o povo das palavras que já foram ditas, lembrar o povo das alianças e também para trazer a palavra que Deus está dizendo específica para aquele povo naquela época, para aquele grupo. Ok? Assim até hoje existe um ministério profético dentro da igreja, onde pessoas, homens de Deus, são usados como profetas para nos lembrar da palavra e também para trazer ao nosso coração esta palavra contextualizada à nossa vida. O livro do profeta Jeremias vai falar das profecias que Deus vai dando nesse tempo todo. Deus mostra que este povo, o povo de Israel, estava perdido por causa da sua idolatria. Eles haviam abandonado a aliança com Deus e eles adoravam outros deuses. E isso estava deixando Deus muito irritado, e eles não obedeciam à lei de Deus, eles não amavam mais a Deus, eles tinham esquecido de todas as bênçãos. Os reis se tornaram gananciosos, fizeram acordos, as pessoas cobravam impostos uns dos outros, cobravam juros altos uns dos outros, escravizavam seus próprios irmãos, e Deus estava indignado com tudo isso, porque o povo de Israel não era mais o povo de Deus, eles eram um povo como qualquer outro, mas eles tinham uma aliança com Deus. Então o profeta Jeremias, na sua história, ele vai chamar o povo ao arrependimento, mas o povo não vai se arrepender. Vai chamar o rei ao arrependimento, mas o rei não vai se arrepender. E Deus começa a dizer, então eu vou mandar um rei estrangeiro, que vai vir e vai dizimar a cidade. É o único jeito desse povo se arrepender, eles vendo a sua cidade ser destruída. E Jeremias intercede, ele diz, Deus, não faça isso. Ele clama a Deus, ele diz, Senhor, não faça isso. E daí Deus diz, inclusive numa passagem para ele, Jeremias, e isso tem bastante nesse livro, ele conversando com Deus, Deus respondendo ele chora, ele clama, Deus responde, e Deus diz, Jeremias, não adianta você interceder. Isso é uma passagem que me chama muita atenção. Jeremias capítulo 7, versículo 16, diz assim, ó, tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, diz o Senhor, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu que eles andam fazendo o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Aqui fala sobre nós muitas vezes nos colocamos em oração, isso é bom, por pessoas, mas essas pessoas também precisam se ajudar. Nós podemos interceder pelas pessoas, mas nem sempre a nossa intercessão vai ter sentido se a pessoa não tomar uma posição diante de Deus. Não adianta um pai orar a Deus dizendo, Deus, guarda o meu filho, se o filho vai lá e está vivendo tudo errado. Deus pode até guardar, e às vezes o livramento de Deus é Deus permitir que algumas coisas aconteçam para que essa pessoa acorde. Aqui Deus está dizendo que não adiantava ele querer que Deus pedir um livramento se o povo não pedia, se o povo não orava. Era só ele orando. Então mostra o quanto nós devemos ensinar as pessoas a elas buscarem a Deus. E é interessante que ele vai trazendo então todas essas palavras, como eu havia dito, mas o povo não se arrepende, os reis não se arrependem, e tudo isso acontece. Outro tema que tem bastante aqui no livro são os falsos profetas, como nós vemos o caso do profeta Hananias. Hananias, ele é um homem que quando então Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, o rei foi levado, ele vem e dá uma falsa profecia, de que em 2 anos o rei Nabucodonosor seria derrotado e iria devolver os utensílios do templo. E Deus vem e diz, não, isso não é verdade, não fui eu que te mandei falar. E o profeta Jeremias confronta ele, mas ele não se arrepende, ele acaba até morrendo por causa desse pecado, porque ele profetiza uma mentira em nome de Deus. E nós devemos ter cuidado com aqueles que profetizam, aqueles que falam o que a gente quer ouvir, porque ele estava falando o que o povo queria ouvir, e o povo estava ouvindo ele e não Jeremias. Jeremias estava dizendo, não, vocês não se arrependeram, vocês não se arrependeram, e por isso vai continuar acontecendo coisas ruins. Mas ele estava dizendo, não, Deus vai desfazer tudo isso, está tudo certo, tudo vai dar certo. E não era verdade. E nós vemos aqui então muitas coisas tristes que acontecem. É uma época terrível para o povo de Israel. E aqui eu já deixo a deixa, que o próximo livro que nós vamos ler é Lamentações de Jeremias, que é onde Jeremias chora por esse povo. Ele chora, ele tem emoções, ele chora. Eu tenho alguns pontos altos aqui do livro, né? O livro conta muitas histórias, muito destas histórias do que aconteceu com esses reis, por que, né, tudo isso deu errado, né? E o fim trágico do próprio rei Zedequias, que foi um traidor, né? Ele reinou sobre o seu povo em nome do rei Nabucodonosor, tomando lugar que não era dele, porque o verdadeiro rei era Joaquim e estava preso. Como Deus honra o rei Joaquim depois lá na prisão também, né, que ele depois é solto quando o rei Nabucodonosor morre e entra outro rei na Babilônia. Alguns aspectos interessantes do livro do profeta Jeremias, o chamado dele, que diz no capítulo 1, versículo 4, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno,
eu te conheci. Antes que tu saísse da barriga da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse ao Senhor, Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha só, eu te chamei no ventre da tua mãe. Deus nos chama quando, antes de nós existirmos, Deus tem planos para nós. E esta é uma mensagem maravilhosa do livro do profeta Jeremias. Mesmo no meio desse caos, Deus guarda ele, porque ele é fiel a Deus. Quando o rei Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém, sabe o que ele faz? Ele manda pegarem Jeremias e guardarem Jeremias, protegerem Jeremias. Ele é guardado pelo inimigo, olha que forte isso. O inimigo do seu povo manda guardá-lo e protegê-lo, porque ele foi fiel a Deus. É interessante que ele fala tudo isso contra os reis e nenhuma vez os reis conseguem fazer o mal a ele. Prendem ele, fazem muitas coisas contra ele, mas nem o mal de verdade, porque Deus o guardava. E a palavra que ele tinha era a palavra de Deus. Isso nos chama também, nós, homens de Deus, nós que pregamos o Evangelho, a lembrarmos a quem nós servimos. Nós não servimos as pessoas, nós não servimos aos reis, às autoridades, nós servimos a Deus. Deus nos chama sim a cuidar das pessoas, né, a servi-las e amá-las, mas nós devemos fazer isso conforme o intento e a direção de Deus, e não conforme a vontade das pessoas. Não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, pois agradando a Deus nós levaremos as pessoas para um bom caminho. No capítulo 7, outra coisa que me chama a atenção é que Deus diz, olha, não adianta vocês fazerem sacrifícios, holocaustos, não adianta vocês fazerem isso se o coração de vocês não estiver arrependido. Deus chama eles ao arrependimento. O capítulo 11 fala que a aliança que eles tiveram com Deus foi violada. Como Deus guarda as suas alianças. E aqui fala no capítulo 12 por que Deus está fazendo tudo isso, que a vontade de Deus é que o povo se arrependa. Só que eles não estão ouvindo a Deus, nem aos profetas, então Deus permite coisas ruins aqui para que eles se arrependam. Isso tudo é para que o povo de Israel se volte a Deus. No capítulo 18 tem uma passagem muito conhecida, onde Deus fala ao profeta Jeremias, levando ele a conhecer um homem, um oleiro. Um oleiro é uma pessoa que faz vasos de barro. E ele desce à casa do oleiro e lá ele vê o oleiro, girando no seu torno um pedaço de barro e fazendo um vaso com ele. Vocês já devem ter visto essa cena, Então Deus diz, Israel, vocês são como barro nas minhas mãos. Não posso eu, como oleiro, fazer de vocês o que eu bem quiser? Se o vaso está ficando torto, não posso eu quebrá-lo, amassá-lo e fazê-lo de novo? Que palavra forte aos nossos corações. Se nós nos colocamos nas mãos de Deus como vaso, como barro que somos, será que Deus não tem direito de desfazer nossas vidas quando elas estão indo num caminho errado? O vaso está ficando torto, o vaso está ficando fino demais, vai quebrar. O oleiro vê, não vale a pena manter desse jeito, vou amassar de novo e vou fazer novo. Se Deus decide desmanchar algo em nossa vida, será que não é para o nosso bem? Será que não é para lá no final nossa vida ser de uma forma melhor? É isso que Deus está fazendo com Israel. Deus estava amassando Israel, desfez o reino para fazer algo novo, algo mais lindo. E esse caminho vai preparar o caminho da vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro rei, não só de Israel, mas de todos os povos. Porque quando eles não tendo mais rei, não tendo mais um rei humano que condizesse com a aliança divina, eles vão se dar conta que há um rei sobrenatural que há de vir, de um reino eterno, não um reino humano que se desmancha, que compete com os outros reis, mas um reino eterno, que é o reino de Deus. E é muito interessante nos outros capítulos aqui, como Deus vai falando com ele, Deus promete trazer o povo de volta do cativeiro, mas o povo tem pouca esperança nisso. No capítulo 39 nós temos Nabucodonosor tomando Jerusalém, e depois tudo isso que eu falei para vocês antes, acontece, dele destruir Jerusalém. O povo quer ir para o Egito e Jeremias diz não vão para o Egito, mas eles pegam o próprio Jeremias e levam ele à força para o Egito. E ele vê tudo de ruim acontecer lá, eles não deviam ter ido para o Egito. Quantas vezes Deus fala conosco uma coisa e nós não obedecemos? Quantas vezes nós ficamos retardando a vontade de Deus porque a gente vai com os nossos olhos e fica com medo das circunstâncias e ficamos preocupados. E aqui no capítulo 33 tem uma profecia muito interessante que Deus disse para ele. Eu quero terminar lendo isso. Capítulo 33, versículo 14 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias
E naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Olha só, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Aqui está Jesus. Jesus é a raiz de Davi, o renovo que vem das gerações de Davi. Jesus é descendente de Davi. Ele agora, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, traga esperança não só a Israel, mas a toda a humanidade. Um Rei justo e fiel, que reina para sempre, que está além desses intentos humanos de poder, mas que ele é o próprio poder, é a fonte do poder. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, reinará sobre nós, sobre toda a humanidade, no reino de Deus que está chegando. Ele já está dentro de nós, mas ele há de se manifestar na volta de Cristo para toda a humanidade. Essa é a nossa esperança. Aprenda mais no livro de Jeremias.